He is for you, always in all. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Estou muito feliz em poder estar falando novamente aos irmãos. Nesse momento um tanto difícil que temos vivido, né? Essa distância, esse isolamento. Mas que a gente crê em Deus, que apesar de tudo isso, nós podemos ainda assim viver num companheirismo, viver ainda, né, dentro de uma irmandade, dentro de uma igreja, né, que nós somos em Cristo Jesus, tá? Como um corpo que coopera um com o outro, que ama um ao outro, tá? Que se preocupa e suporta um ao outro para a glória de nosso Senhor e Salvador, né, Jesus. Então, muito feliz mesmo, tá? Feliz e um pouco triste, né? Acredito que essa seja a emoção, né? O sentimento que cada um tem tido, né? Apesar de estar tendo, né, as pregações, né? De estar tendo ainda esse suporte, às vezes ligações, conversas, né, pelas redes sociais. Ainda assim, a gente sabe que a nossa preferência é estar junto, né? É poder abraçar, é poder beijar, é poder, né, apertar a mão, rir juntos, né? Estar face a face, um do lado do outro, que assim a gente realmente sente, né, melhor quem nós temos, né? O ombro amigo que nós temos do nosso lado. Mas graças a Deus também, né, pelo que a gente tem feito, pelo que podemos fazer através daqui das redes sociais, né, como temos feito as pregações e que com certeza tem alimentado cada um de nós e as nossas famílias, tá? Hoje eu quero falar com os irmãos. Não vai ser bem assim aquela pregação que vocês estão acostumados a ouvir na igreja, né? Vão ser mais conselhos e reflexões, né? Não quero, apesar de contextualizar, né, que a gente tem que sempre fazer nas nossas pregações com o que temos vivido, eu não quero que os irmãos cheguem à conclusão de que eu estou fazendo essa pregação, na verdade, né, ou trazendo essa reflexão simplesmente por conta da situação que temos vivido, tá? Não é essa a minha sugestão, não é esse o meu objetivo, tá bom? Mas o meu objetivo realmente é trazer mais da palavra do Senhor, alimentar mais os irmãos, né, com a doutrina, com o que Cristo nos ensina através da sua palavra, tá? Para que ela gere fé em nós, tá? E é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre a palavra do Senhor e seus efeitos em nossas vidas, entende? Sobre a fé, sobre o amor, sobre o trabalho, sobre a perseverança, a esperança, e que, claro, mais uma vez, vão se mostrar totalmente importantes para a situação para todas as situações que vivemos, tá? Não só quando tudo está bem, quando conseguimos nos reunir na igreja, tá? No ambiente físico, mas como agora também estamos. Nós podemos perceber que, mesmo nessa situação que estamos, ainda assim é importante vivermos como uma igreja, pensarmos como uma igreja, tá? Principalmente uma igreja que cuida, que prega o evangelho, que faz missões, tá bom? E eu vou tentar agora, né, durante desse breve tempo que eu vou estar aqui com os irmãos falando, mostrar que é importante que o pensamento e a atitude da igreja não se perca durante esse tempo, tá? Poxa, Adriel, mas eu preciso ser presente, eu preciso estar na casa do meu amigo para poder fazer isso. Concordo com muitas coisas, né, que a gente precisa estar presente fisicamente para poder executar, tá? Mas agora é importante nós não deixarmos o nosso pensamento, né, se desvirtuar do que verdadeiramente Deus ele quer de nós, tá bom? Então, para isso eu vou utilizar 3 textos e dessa vez, como eu disse, né, vai ser um pouco diferente, porque vou usar 3 textos em epístolas diferentes, né, que Paulo ele escreve, falando às igrejas, tá? Eu vou ler aqui Colossenses 1, do 3 ao 6, eu vou ler 1 Tessalonicenses 1, do 2 ao 5, tá? Eu vou ler 2 Tessalonicenses 1, do 3 ao 5 e 2 Tessalonicenses 1, verso 12,
tá bom? Então são essas 3 cartas, são 3 saudações que o apóstolo Paulo, junto com Timóteo, né, e Silas, eles escrevem essas 2 igrejas, tá? E por que que eu tiro dela a mensagem que trarei para os irmãos hoje, tá? Porque nela, se a gente parar para ler e parar para entender o que Paulo ele faz nas suas saudações, tá? A gente consegue perceber que ele enche já de importância o saudar a igreja, o saudar os irmãos, tá? Parem para pensar, irmãos, que ele está escrevendo uma carta para as igrejas e o motivo de ele estar escrevendo essa carta é porque ele não está presente, ele não está junto à igreja, ele não está cerrando ombro a ombro, né, com os irmãos daquela igreja. Mas o que ele sabe daquela igreja, o que ele tem ouvido, né, é pela boca de outros e não dele próprio, tá? São irmãos que às vezes ele enviava para essas igrejas, ou irmãos da própria igreja que se encontravam com Paulo e falavam então a respeito do que ou como a igreja estava vivendo, tá bom? Então estamos falando exatamente um pouco do contexto de Paulo, como nós vivemos hoje, tá? Estamos longe, mas precisamos saber como que a igreja está vivendo, entende? Por isso que eu disse, apesar de não podermos estar fisicamente presentes, apesar de não podermos estar atuando, né, todos fisicamente um com os outros, tá bom? Nós podemos ainda assim atuar como uma igreja, e era o que Paulo fazia com as suas cartas. Apesar da distância, ele estava ainda presente com aqueles irmãos. A sua palavra era atuante, o poder do Espírito Santo que atuava através das cartas de Paulo para as igrejas era o poder do próprio Deus, entendeu? Então ele não tinha um poder maior quando estava presente ou um poder menor quando estava longe, não. Era o poder do Espírito Santo que atuava através de Paulo, apesar de onde ele estivesse, tá? Apesar da distância que ele estivesse dos irmãos das outras igrejas para quais, né, ele escreveu, tá, irmãos? Então, por isso que é importante a gente analisar bem a saudação que Paulo ele faz, o que ele traz nessas saudações, porque daí a gente vai tirar a nossa reflexão de hoje, tá? O objetivo dessa mensagem, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso, tá? Porque se os irmãos não entenderem o que eu falar, se talvez eu falar mal, né, que às vezes acontece isso comigo, né, eu falo muito mal, enrolo às vezes para falar as coisas, mas eu quero que os irmãos tenham um objetivo em mente. Por quais motivos precisamos orar pela nossa igreja, tá? Por quais motivos precisamos orar pelas nossas igrejas? Ou motivos pelos quais podemos orar? Porque dessa forma estaremos sempre pensando como igreja, estaremos sempre lembrando dos irmãos da nossa igreja, tá? Então vamos começar o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versos 2 ao 5, onde o apóstolo ele fala: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Tá? Então, nessa primeira saudação, irmão, a gente consegue já tirar alguns dos motivos pelos quais, né, Paulo ele se dirige a essa igreja. Tá? E aqui nós podemos, então, elencar alguns motivos pelos quais nós podemos nos dirigir aos nossos irmãos. Como nesse momento podemos nos dirigir aos nossos irmãos, lembrar que somos uma igreja, lembrar quem é a igreja de Jesus Cristo, tá? E aqui já nessa saudação eu quero tirar alguns motivos, né? O primeiro seria a menção que Paulo ele faz dos Tessalonicenses, né, ao Senhor Jesus, a Deus quando ele ora, exatamente quanto à operosidade da fé que eles tinham. Paulo ele ora para que a igreja seja poderosa, né? Seja de fato, que dê, na verdade, né, de fato importância
a ser operoso na fé. E o que é ser operoso na fé, Daniel? Poxa, será que é só eu chegar, ver um homem doente na rua e falar para ele levantar e ser curado? Será que é eu chegar e simplesmente ver que a despensa dos irmãos da minha igreja estão vazias e então precisa de ajuda, do alimento, do quilo, como os diáconos da nossa igreja eles fazem, né? Então, será que é dessa forma e simplesmente, unicamente dessas formas, né, que a nossa fé ela entra em atuação? Não, irmãos, não. Tá? Mas a nossa fé ela entra em atuação quando nós vivemos, e de todas as formas que vivemos para a glória de Deus. De todas as formas que agimos para a glória de Deus. E é possível fazer isso dentro de casa também. Tá? Então, nesse momento, é possível nós botarmos nossa fé em operação, a nossa fé em atuação. De que forma, por exemplo? Nós podemos estar sempre lembrando dos irmãos da nossa igreja. Entende? Nós podemos estar pegando, por exemplo, o rol de membros com os nomes dos irmãos da nossa igreja e todo dia orar por eles. E todo dia separar, né, em grupos esses nomes para poder estar orando por essas pessoas e por essas famílias. Entende? Dessa forma estaremos colocando em prática, em operação, a nossa fé. Estaremos vivendo de forma que glorifica o nosso Senhor. Tá? Então, podemos conversar com os nossos irmãos, podemos ligar para eles, de certa forma conversar no WhatsApp. Eu sei que é diferente, mas podemos fazer estas coisas. Se é o que estamos limitados a fazer, façamos, porque certamente podemos assim compartilhar do amor, compartilhar um pouco de paz, um pouco de esperança, tá? Com os nossos irmãos. Isso é importante, nós precisamos disso, né? Deus nos criou com essa dependência, nessa dependência, né, de um pelo outro, de um precisar suportar o outro. Aqui eu não falo de suportar de, poxa, esse cara é um saco, mas eu tenho que suportar ele. Não, é de suportar, de sustentar. Nós precisamos sustentar os nossos irmãos. Tá? Então, nem que seja sustento pelo amor, com palavras de afeição, com saudações como ele fez em suas cartas para a igreja, para que os irmãos pudessem se sentir melhor, para que os irmãos pudessem ter esperança, né, num futuro melhor, apesar ou mesmo estando, né, em momentos tão difíceis e de aflição como nós vamos ver nos textos que se seguem. Tá, irmãos? Então, a primeira coisa, um grande motivo para nós orarmos é para que Deus continue, né, atuando pela nossa fé, através de nossa fé. Amém, irmãos? O segundo motivo, ele fala sobre a dedicação do amor. Tá? Então, percebam que Paulo ele ora para que aqueles irmãos cresçam no amor, para que uma vez que eles já vivessem no amor, eles já vivessem, né, nessa firmeza de amor, de estar sofrendo, suportando tudo em prol dos outros, que eles pudessem crescer nisso. Tá? Então, esse é um tempo onde nós precisamos crescer em amor, onde a gente não pode se esquecer dos nossos irmãos, onde a gente, em toda medida, em toda ação que viermos a tomar, devemos sempre pensar, poxa, será que estou fazendo por amor? Né? Ou então, tentar parar para pensar em como nós estávamos agindo quando estávamos presentes na igreja. Poxa, será que eu agi com amor? Será que eu faltei com amor com meus irmãos? Será que eu dei mais para um do que para outros? Entende, irmãos? Então, que este seja um momento realmente de reflexão, para que a gente possa lembrar como estávamos agindo, tá? Para que hoje nós possamos agir de forma diferente. E futuramente agirmos de melhor maneira da que agiremos hoje, a partir de quando, né, já pedimos a Deus para que Ele acrescente amor em nossos corações. Então, mais aí, irmãos, um motivo para orarmos pela igreja. Assim não deixaremos de ser uma igreja. Assim não deixaremos de pensar como uma igreja. A igreja pensa nos seus irmãos. Um irmão pensa no outro. Um irmão se coloca, né, à disposição do outro. Tá bom, irmãos? Então, em primeiro lugar, a operosidade da fé. Em segundo lugar, a dedicação do amor. Em terceiro lugar, irmãos, ele fala sobre a firmeza da esperança que eles tinham no Senhor Jesus Cristo, né? No nosso Senhor Jesus Cristo. E está aí um motivo de oração tremendamente importante para nós. Nós precisamos orar
para que o Espírito Santo firme a nossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver que a motivação que todo homem precisa, que todo crente precisa, e é a maior motivação que ele terá para poder agir com amor, para poder agir com fé, é a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se não tivermos esperança na volta do nosso Senhor, não agiremos. Não viveremos com fé, não viveremos, com amor. Porque se Cristo, irmãos, some de nossas vistas, se as promessas de Deus elas somem de nossas vidas, dos nossos pensamentos, do nosso coração, irmãos, nós vamos viver de uma forma completamente fraca, sabe? Seremos fracos como igreja. Não cumpriremos a missão pela qual nós fomos incumbidas pelo nosso Senhor, tá? Então é de olho na esperança em Jesus Cristo, é de olho na volta do nosso Senhor, na vida, que está escondida em Cristo Jesus, a nossa vida que está escondida em Cristo Jesus. Se ela não estiver na nossa mente, se nós não estivermos visionando ela, apesar de não conseguirmos ver com os olhos, mas precisarmos viver pela fé, nós não iremos viver de maneira que agrada ao nosso Deus. Então está aí mais um motivo de nós orarmos nesse período, tá? Orarmos para que nós possamos ter como firme a nossa esperança no nosso Senhor. Irmãos, a situação é de desesperança, entra político, sai político, entra pensadores e sai pensadores, ideias e mais ideias, nenhuma delas, irmãos, parece funcionar. Nenhuma delas parece trazer uma esperança tão grande. Eu já vi muitas pessoas falando, poxa, eu me frustrei porque eu votei em tal candidato, e na época ele falava coisas tão boas, prometia coisas tão boas, e agora eu vejo que ele não cumpriu talvez nem a metade dessas coisas. Tive uma esperança que ela morreu no meio do caminho. Como podemos viver assim, irmãos? Ninguém consegue. Nenhum ser humano consegue viver sem esperança do futuro. Mas, infelizmente, é como o mundo tem vivido. Com medo do futuro, com medo do que irá vir. Mas Cristo nos ensina, irmãos, que se estivermos firmes na esperança do nosso Senhor, nós podemos ter certeza que o amanhã, irmão, só trará vida para nós. Tá? O amanhã só trará bênçãos para nós. Porque o amanhã, irmão, só significa a certeza que temos de que os dias estão passando e o nosso encontro com o nosso Salvador está se aproximando. Tá? E é assim que devemos analisar o nosso futuro. O amanhã ele pertence a Cristo porque nós pertencemos a Cristo. Tá? A nossa vida está escondida no nosso Senhor, ou seja, está protegida pelo nosso Senhor. Então tenhamos uma firme esperança nesse Cristo, porque Ele nos salvou. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor. Podemos crer nele. Oremos por isso também, irmãos. Oremos então para que possamos ser operosos, a nossa fé possa ser operosa. Oremos, irmãos, para que possamos ser mais dedicados no nosso amor, em como amar os outros. Que possamos, irmãos, também orar para que estejamos firmes na esperança do nosso Senhor. E nós vamos ver, irmãos, que tudo isso vem através da convicção, da plena convicção que temos no poder do Espírito Santo. O texto ele fala, porque o Evangelho chegou a vocês, não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Tá? E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Então percebam que estas coisas só virão quando de fato tivermos a plena convicção que o poder do Espírito Santo ele atua em nossas vidas, que ele atua hoje como ele atuava antes. Ele não atua hoje menos de como atuava antes. Não é porque o mundo e as pessoas se esfriam que o Espírito Santo atua com menos poder em nossas vidas. Não. Se temos o Espírito Santo dentro de nós, ele atuará com poder. Ele atuará com a glória dele. Então, irmãos, é através do Evangelho, do frutificar do Evangelho em nossas vidas, que teremos, irmãos, uma fé mais firme, uma esperança mais firme e um amor mais dedicado. Entende? Dessa forma, saberemos que Cristo atuará através de nós e assim viveremos uma vida muito melhor. Quem não fica feliz quando vê os frutos do Espírito sendo prósperos na sua vida?
Quem nunca parou para pensar assim, nossa, eu preciso confirmar a minha eleição no Senhor, e olhou para os frutos que deu? Por quê? Porque é dessa forma que Deus quer que nos estimulemos a viver como igreja, frutificando para a glória do nosso Senhor, porque a gente sabe que o fruto é o poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas. O segundo texto, irmãos, e nós vamos ver que a saudação de Paulo é bem repetitiva, porque ele mostra a importância que ele dá a esses mesmos itens, né, ou esses mesmos motivos de oração, tá? Independente do tempo que ele está escrevendo para a igreja ou para qual igreja ele está escrevendo. Os motivos parecem ser sempre os mesmos. Por quê? Porque é isso que impulsiona o viver do crente. Então nós vamos ver agora em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 3 ao 5, Paulo meio que repetindo a saudação anteriormente feita. Ele fala: irmãos, devemos sempre dar graça a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Então percebam, ele mais uma vez está falando da fé operosa. A fé operosa é aquela fé que cresce toda vez, irmão. E não importa a situação, não importa o momento, não importa se é aflição, se é alegria, se é a dor, se é tribulação, se é desânimo ou se é um momento de ânimo, não importa. A fé operosa ela vai crescer, porque ela vem do nosso Senhor. Tá? E ele continua: e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Percebam, irmãos, a saudação parece idêntica, né? Os tempos eram diferentes, mas ele saudou a igreja da mesma forma. Ele fala: é esse o motivo da minha oração, que vocês continuem crescendo no amor, na fé, né? Que vocês possam estar sendo firmes, né? Ali ele troca a ideia da firmeza da esperança pela perseverança, né? Então ele fala que vocês possam estar perseverando, demonstrando então o poder do Espírito Santo que há em vocês, que habita dentro de vocês, porque dessa maneira vocês vão ser considerados dignos do reino de Deus, tá? Dessa forma, irmãos, vivendo pelo poder do Espírito, somos considerados dignos do reino de Deus. E que alegria é ser considerado digno pelo próprio Senhor. Sabemos nós mesmos nos qualificamos como não dignos. Nós mesmos nos temos por não dignos, porque sabemos a quantidade de pecados que em nós habita, o mal que em nós habita. Mas, irmãos, ser considerado digno por Deus, essa é a maior bem-aventurança que um homem pode desfrutar aqui na terra. Tá? Essa é a maior bem-aventurança que um homem pode ter na sua vida, ser considerado digno do reino de Deus. E isso, irmãos, só pode vir através do poder do Espírito Santo que em nós habita. Não porque estamos lá dentro do templo, não, mas porque o Espírito Santo habita dentro deste templo que Deus ele reconstruiu ao nos regenerar, para uma viva esperança, irmãos, para uma firme esperança, para uma vida incorruptível, tá? Que vem do trono do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No terceiro texto, irmãos, que é em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 também, e no verso 12, ele diz que tudo isso ele ora, né? Que por todos esses motivos ele ora, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, está aí a grande alegria do crente, né? A alegria do crente é ver o seu Senhor glorificado, é ver o seu Rei com mais majestade, é ver o seu Rei com mais beleza, né? Maldito aquele servo, aquele súdito que quer destruir o trono do seu rei, que vive de uma maneira totalmente indigna dentro de um reino, né? Porque este com certeza será isolado, esse com certeza será rejeitado, esse com certeza, né, será pouco quisto dentre aquelas pessoas que vivem no mesmo reino, tá? Diferente daqueles que vivem para promover o seu rei, para promover o seu Senhor, ou seja, de modo digno daquele Senhor, vivendo de forma obediente aos mandamentos daquele Senhor, imitando a vida, daquele Senhor, proliferando a maneira
que aquele Senhor quer que os seus servos, que as pessoas que vivem dentro do seu reino vivam. Porque essa, com certeza, é a melhor maneira, se esse é um rei justo e amável. E, irmãos, se pararmos para pensar, uma vez que fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, ou seja, para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, temos por rei o próprio Deus, o Deus bondoso, o Deus poderoso, o Deus, irmãos, que se entregou, o Deus que se encarnou, se fez homem para morrer por nós. É um Deus que está perto, é um Deus que está próximo, que é presente, que em nós habita com poder. E não um Deus ausente, e não um Deus distante, e não um Deus vitorioso para si mesmo, não, irmão. Mas um Deus que compartilha do seu reino e das suas benesses. Um Deus que compartilha das suas bênçãos, do seu próprio ser. Ele nos torna filho do Senhor, nos dá da sua justiça, irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Rei, né, da qual estamos falando, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, viver para a glória desse Rei significa proliferar a bondade desse Rei, significa proliferar, né, a misericórdia desse Rei, as vitórias desse Rei. Porque dessa forma, irmãos, esse Rei trará para nós também a sua vida, que é o que o texto diz, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele. Quando o nome do nosso Senhor é glorificado em nós, nós somos glorificados no Senhor. Tá? Nossa, então eu vou glorificar o nosso Deus, o meu Deus, para que eu seja glorificado. Por mais que isso seja uma verdade, isso seja uma promessa. Não deve ser essa, claro, a nossa intenção. Eu só vou fazer isso por conta disso, não. Mas, irmãos, quando vivemos de forma alegre no Senhor, o nosso Senhor vive de forma alegre em nós. Irmãos, ter Cristo Jesus alegre em nossos corações significa ter o poder do próprio Cristo. E o poder do próprio Cristo, irmãos, traz tudo isso que nós falamos anteriormente. E que Paulo, ele vê na igreja, né, de Tessalonicenses e dos Colossenses também. Na verdade, eu li também sobre a igreja, né, em Colossenses. Então, uma vez que ele viu que o povo estava vivendo para a glória do Senhor, ele viu a glória do Senhor na vida daqueles irmãos. Ele viu a fé crescendo, ele viu o amor crescendo, ele viu a perseverança, ele viu a firmeza da esperança que eles tinham, porque Cristo vivia neles. Irmãos, a nossa esperança, ela é viva porque ela é Cristo. Ela é firme porque o nosso Cristo é firme, é a rocha inabalável, né? Ela é verdadeira porque o nosso Cristo é a verdade. Ela nos leva por um caminho vivo, que ao invés de trazer morte, traz vida para a gente, apesar de nós não sabermos o que vai acontecer amanhã. Nós podemos saber o que trará o amanhã. Trará Cristo e as suas bênçãos. Porque o caminho que nós andamos é Cristo. Ele diz, irmãos, o caminho, a verdade e a vida, né? O fim desse caminho é o próprio Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Ou seja, o vem, ele está falando dele mesmo. Ou seja, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai. Ele está falando da Trindade. Ninguém vem a Deus, ao próprio Deus, se não for por esse Cristo. Quer chegar a Deus? Quer ter Deus contigo? Caminhe em Cristo. Siga a Jesus Cristo, que Ele dará o seu poder. Ele trará o seu poder para a sua vida. Assim, irmãos, viveremos como igreja. O texto em Colossenses, o texto em Filipenses, eles se repetem quando ele diz que nós devemos pensar no que está no alto, naquilo que há louvor, porque ali tem vida para nós, tem a vida de Deus em nós, tá? Então que nesse momento, irmãos, possamos nos lembrar que somos de uma igreja, somos parte de um corpo onde o cabeça é Cristo. De Cristo não para de jorrar vida, irmãos. Não importa se estamos presentes lá fisicamente hoje na igreja ou não. Não para de jorrar vida para nós, para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo Jesus. Que então, irmãos, possamos nos dedicarmos mais a buscar fé no Senhor, amor, e estarmos firmes na esperança do poder, da glória, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Do reino onde moraremos eternamente com Ele. Assim, irmãos, conseguiremos alimentar uns aos outros, conseguiremos suportar uns aos outros, né? Sustentar uns aos outros em amor, em graça, que é o que Deus faz conosco, tá?
Então possamos fazer isso de forma firme, na certeza de que temos Deus conosco, irmãos, pronto e disposto a nos abençoar. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, na graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então agora eu quero orar com vocês, para que a gente possa terminar esse momento de reflexão. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus cheio de graça, Pai, e que revela para nós essa vida, Pai, porque nós podemos vivê-la hoje. Nós aguardamos ela futuramente, sim, mas o Senhor tem trazido para nós as bênçãos dessa vida já, Pai. Por isso nós te glorificamos e te agradecemos, Deus, porque é um Deus tão bondoso, quando ainda nós somos pessoas tão más, Pai, tão fracas na fé. Por isso que eu peço, Senhor, firme nossa fé, nos faça crescer no amor, que é o elo perfeito de toda a amizade, todo o companheirismo, e nos faça, Senhor, firme na esperança do Senhor, nos faça perseverantes, Pai, seja na tribulação, seja nas provações, nas tentações, seja nas alegrias que a vida no Senhor nos traz também, mas que possamos estar firmes no Senhor. Obrigado por tudo, eu te agradeço, Deus, e peço que o Senhor venha estar abençoando os jovens dessa igreja, Pai, que possamos ser jovens abençoados no Senhor, que possamos, Deus, ter a nossa fé, a nossa força revigorada em Ti, sustentada pelo Senhor, para vivermos de maneira que Te agrade, Senhor. Abençoe esses jovens, Deus. Nós temos feito mais uma vez o aniversário do jovem presbiteriano, Pai, temos comemorado. A minha oração é que o Senhor venha continuar a dar força para que possamos ajudar, Senhor, os mais fracos, os mais necessitados, Deus, e assim possamos, Deus, cumprir a função do jovem, Deus, dentro da sua igreja, Pai. Eu te agradeço por tudo e louvo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, irmãos. Fiquem com Deus e saudade está grande demais, tá? Espero em breve poder estar presente com vocês. Amo vocês. Tchau, tchau, hein?